Hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico que tem gerado muitas dúvidas entre as pessoas. Eu posso obrigar o meu ex-marido ou ex-companheiro a pagar a pensão alimentícia para mim? Ficou curioso? Venha comigo assistir esse vídeo. Eu sou a Débora Gelman, bem-vindo ao meu canal. Então vamos lá. Pai e mãe são obrigados a pagar pensão. Ex-marido ou ex-companheiro podem vir a ser obrigados a pagar pensão para ex-mulher ou ex-companheira. Guarde bem essa informação. Essa é a regra do novo Código Civil de 2002. Nem tão novo assim, né? Antigamente, a regra era pagamento de pensão alimentícia para ex-mulher. E essa regra tinha como base o Código Civil de 1916, que ele estava em vigor até o ano de 2002. Nessa época, os homens, eles eram os provedores e as mulheres, a maioria delas, eram donas de casa. Então, os homens trabalhavam, ganhavam o dinheiro e as mulheres cuidavam dos seus lares, dos seus filhos e dos seus maridos. A maioria delas não trabalhava. Por isso, as mulheres elas eram protegidas pela lei, elas eram consideradas vulneráveis. Hoje, com a igualdade de gêneros, fruto do empoderamento feminino, da inserção da mulher no mercado de trabalho, pensão alimentícia para ex-mulher é exceção. Guarde muito bem essa informação, ela é excepcional. Olha aí uma das consequências do empoderamento feminino. Gera bônus, mas também gera esse ônus. E eu quero lembrar que quando eu falo em ex-mulher, eu também estou falando em ex-companheira. Porque, como eu disse em vídeos anteriores, a união estável é equiparada ao casamento, sendo uma das formas de família previstas na Constituição, tendo os mesmos direitos que o casamento. Então, também pode haver pagamento de pensão à ex-companheira. E quando eu digo ex-companheira, também pode ser para ex-companheiro. Mas no vídeo de hoje eu estou falando para mulheres. Para nós mulheres sabermos os nossos direitos. Mas se você ganhar muito mais do que seu ex-marido, o que pode acontecer? Ele pode pleitear essa pensão. Mas convenhamos, infelizmente a nossa sociedade ainda é muito machista e as mulheres normalmente ganham menos do que os homens. Mas para você ter direito de cobrar pensão alimentícia para o seu ex-marido ou ex-companheiro, você tem que cumprir alguns requisitos. Primeiro requisito, se você está casada, você já comprovou esse vínculo com seu ex-marido. Mas e se você estiver vivendo uma união estável? Você, primeiro de tudo, vai ter que comprovar essa união estável. Por isso que eu sempre digo, eu já falei em vídeos anteriores, que é importante a formalização da união estável para você poder comprovar esse vínculo para, no futuro, você poder pleitear os seus direitos. E se você não tiver esse documento da união estável, se a sua união estável ela for informal, você vai ter que procurar um advogado e ajuizar uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável para aí sim você ir para a segunda etapa, que é pleitear os alimentos para o seu ex-companheiro. Depois que você conseguir comprovar essa união estável, então você vai ter que observar mais 3 requisitos. Primeiro requisito, você vai ter que observar o trinômio, que são os 3 nomes: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Necessidade é a sua necessidade. O que você realmente precisa para viver? Você precisa calcular esse valor. Eu normalmente forneço uma tabela em que vão ser preenchidas todas as necessidades. Gastos com moradia, gastos com saúde, gastos com alimentação, gastos com lazer. É importante você conseguir planilhar todos os seus gastos, todas as suas necessidades. Então, em relação à necessidade, já está explicado. Quando a gente fala em possibilidade, é a possibilidade daquele que vai pagar os seus alimentos, que seria o seu ex-marido ou ex-companheiro.
Não adianta nada você precisar de um valor alto e seu ex-marido ou ex-companheiro não ter condições de pagar esse valor. Então, a capacidade financeira dele vai ser levada em consideração. E, além disso, esse valor que você necessita, ele tem que ser proporcional ao padrão de vida que você tinha quando você vivia com seu ex-marido ou ex-companheiro. Isso tem que ser levado em consideração. E um detalhe muito importante que tem que ser observado, quando a gente fala em possibilidade do seu ex-marido ou ex-companheiro, a gente não fala só em salário, a gente fala em renda. Ele pode, às vezes, ter um salário mais baixo, mas ter aplicações financeiras, ter rendas provenientes de aluguéis. Esses valores todos, eles vão ser levados em consideração na hora do arbitramento do valor da pensão. E outro detalhe, quando eu falo em proporcionalidade ou razoabilidade, esse pagamento ele não pode de forma alguma estimular o ócio da mulher. A mulher, nós mulheres, precisamos trabalhar. E não sou eu que estou dizendo isso, é a lei que diz isso. E por quanto tempo é essa pensão alimentar? Essa é uma questão muito importante de ser falada, que a pensão para ex-mulher, ou ex-companheira, ou ex-companheiro, ou ex-marido, ela é por prazo determinado. Ela não é eterna. Então, é diferente. Uma coisa é pensão alimentícia para filho, outra coisa é pensão alimentícia para ex-mulher. São dois tipos de pensão completamente diferentes. Pensão para filho é regra, é obrigação. Pensão para ex-mulher pode vir a ser uma obrigação. De acordo com o entendimento dos nossos tribunais, ela varia de 6 meses até 5 anos, dependendo do caso. E quem vai analisar esse caso vai ser o juiz. Ele vai levar em consideração a idade da mulher, a capacidade dela de voltar ao mercado de trabalho, vai olhar a capacidade dela financeira, para aí sim ele determinar qual vai ser o período que ela vai receber os alimentos. Eu quero lembrar que em momentos de pandemia, em que a situação está difícil para todo mundo, os juízes eles não estão suspendendo a pensão. Eles estão mantendo, porque está muito difícil as pessoas voltarem para o mercado de trabalho. Estamos vivendo um momento muito desafiador. Como eu disse, é um critério subjetivo. Não tem como a gente descobrir como o juiz vai decidir. As pessoas acham que é 30% do valor da renda do ex-marido, mas não é assim. O juiz vai levar em consideração a necessidade e a possibilidade. Podem ser valores maiores ou menores, depende do caso concreto. E os juízes incentivam a mulher a trabalhar, a voltar para o mercado de trabalho. É muito importante você saber dessa informação. Eu vou falar de um caso muito interessante, julgado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma mulher de 60 anos de idade, ela recebia 18 anos pensão do seu ex-marido. O STJ ele extinguiu o pagamento de pensão para essa ex-mulher. E por quê? Qual foi o argumento? Porque ela teve 18 anos para voltar a trabalhar. Ela não aproveitou esse tempo e ela não reestruturou a vida dela. Ela não se planejou. E, infelizmente, ela sofreu essas consequências. Mas às vezes esse ex-marido já tem uma outra companheira, ele casou novamente, ele tem outros filhos. Então também é complicado essa aposentadoria vitalícia. Mas também não é fácil nós mulheres voltarmos para o mercado de trabalho. A gente tem filhos, a gente se dedica aos filhos, os nossos salários normalmente são menores que os nossos maridos. Então, não é tão simples assim. Um detalhe muito importante: se você tiver outros familiares, pai, mãe, irmãos ou filhos maiores, e eles tiverem condições financeiras, os tribunais entendem que você primeiro tem que pedir a eles e subsidiariamente ao seu ex-marido. Então, preste atenção nessa informação. E outro detalhe, se você se casar ou constituir uma nova união estável, você pode perder a sua pensão. Não é que a lei não permite, mas se a outra parte conseguir provar que você está com outra pessoa, mas não é namoro. Se você casar novamente,
aí não tem jeito. Aí é porque você tem condições de formar uma nova família e você não precisa mais do teu ex-marido ou ex-companheiro para te bancar. Muitas vezes eu acho injusto esse posicionamento dos nossos tribunais. E eu vou dar como exemplo 2 cenários. Raciocine comigo. Então vamos pensar nesse cenário. Você se casou ou se juntou no regime da separação convencional de bens. Você cuidou dos filhos, você cuidou da casa, você abriu mão da sua vida profissional. Você deu para ele a tranquilidade dele trabalhar, crescer profissionalmente, ganhar dinheiro e ser o provedor da família. De repente, ele se apaixona por outra pessoa. Ou você está infeliz no casamento e você quer se separar. O que vai acontecer? Você não vai ter direito aos bens. Você não vai ter direito aos bens na partilha, por conta do regime de bens. Você sai com uma mão na frente e outra atrás, tá? Guarda bem esse cenário. Segundo cenário, você se casou ou se uniu pelo regime da comunhão parcial de bens. Mas tem um detalhe, ele sempre controlou as finanças da família. Nem conta conjunta você tem com ele. Você não trabalha, você não tem renda própria, o salário dele, a renda dele é que sustenta a família. Você cuida dos filhos, você cuida da casa, você cuida dele. E, de repente, ele resolve se separar, mas você não sabe aonde estão os bens. Você não tem nem acesso à declaração do imposto de renda dele. Você não tem conhecimento dos bens da família. Ele muitas vezes até dificulta o limite do cartão de crédito. Ele questiona tudo que você compra. Ele é que tem o controle das finanças da família. Ele que tem o controle das suas finanças. Nesses 2 cenários, se vocês se separam, como você vai se sustentar? Porque é importante saber que se houver um litígio, que eu chamo de batalha judicial, vai demorar muito para você conseguir ter acesso aos bens que você tem direito, aos bens comuns que vão ser partilhados. Pode demorar muito tempo, dependendo do advogado que ele contratar, que o advogado dele vai lançar mão durante o processo. E durante esse período, até você conseguir uma decisão favorável do juiz, você vai ter essa dificuldade financeira. Esses são casos típicos que os tribunais arbitram pensão para ex-mulher ou ex-companheiro. Mas eu quero dizer que esses alimentos, eles são provisórios, eles são temporários e o juiz determina um período e durante esse período você precisa se reorganizar financeiramente. Então, você precisa contratar advogado, você precisa pagar as custas judiciais, você precisa pagar perícia e é muito caro, é muito demorado e é muito desgastante. O juiz vai ter que analisar o caso concreto e pode ser que consiga. Não é fácil. Eu nunca vi ex-mulher cobrar pensão de sogro. Eu já vi cobrar de filho. Filho estando necessidade, se cobra de avô subsidiariamente. Isso é até um tema para um próximo vídeo. Pensão alimentícia de avô, avoengo, que a gente chama. Mas quando a gente está falando em pensão para ex-cônjuge ou ex-companheiro, já é diferente. Porque, como eu disse, é exceção. É muito interessante, eu quero citar aqui uma tese muito interessante, que não está prevista na lei, que foi uma construção de um doutrinador, de um advogado maravilhoso, que eu admiro muito, chamado Rolf Madaleno, em que ele fala dos alimentos compensatórios. O que seriam esses alimentos compensatórios? Teriam um caráter indenizatório e teria como objetivo compensar essa perda financeira, normalmente muito aplicado em casos em que o regime é da separação convencional de bens e com a separação, a ex-mulher, o padrão econômico e social da mulher acaba tendo uma queda drástica e esse seria um caso dela pleitear esses alimentos compensatórios. Não são fáceis de serem conseguidos, mas tem tribunais que têm concedido esses alimentos compensatórios. Então, preste muito bem atenção nesse termo que eu tô te ensinando. A moradia, ela entra nos alimentos.
ela é computada. O valor, quando eu falo na planilha, né, que você tem que preencher a planilha, os gastos relativos à moradia, aluguel, condomínio, IPTU, gás, luz, telefone, todos eles precisam estar computados nessa planilha. Você precisa saber quanto você custa. E o seu marido pode questionar esse valor se ele for muito fora da realidade. Lembre-se do trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então você viu que não é fácil conseguir pensão para você do seu ex-marido ou ex-companheiro. Por isso, eu sempre digo, mulheres, trabalhem, sejam independentes financeiramente, principalmente. Não dependam de marido, não dependam de pai e não dependam de filhos. A liberdade é maravilhosa. E se um dia o seu marido falar para você largar o seu trabalho e cuidar da família, lembre-se desse conselho. Você não sabe o que pode acontecer no futuro. Observe muito bem o seu regime de bens antes de você deixar de lado a sua vida profissional. Porque não sou eu que estou dizendo, é a lei que está dizendo. Existe alguma forma legal, por exemplo, de eu entrar, da mulher entrar no acordo com o marido e falar: tudo bem, eu vou passar 10 anos sem trabalhar para educar os nossos filhos, mas eu quero que a partir desse tempo eu tenha uma determinada compensação financeira? Sim, você pode no pacto antinupcial ou no contrato de convivência em que você vai estipular o regime de bens, deixar tudo isso alinhado, clausulado, eu digo clausulado, porque é uma proteção tanto para você quanto para o seu companheiro ou marido. É importante vocês pensarem nisso quando está tudo bem, no começo do relacionamento. Então, eu vou repetir aqui, como eu sempre falo nos meus vídeos, o pior cenário é a informalidade e a falta de informação. Procure saber os seus direitos. Procure um advogado e procure um advogado com perfil conciliador e que te ajude a prevenir futuros problemas. Espero de coração ter te ajudado nesse momento difícil que você deve estar passando. Eu sou a Débora Gelman. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada!